Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF. Coloquei a vinheta de giro de notícias porque esse vídeo aqui ele é especial no nosso canal, por isso que eu abri com essa vinheta que é do vídeo mais tradicional que a gente tem aqui, que é o giro de notícias, já que é um guia do Campeonato Brasileiro. Fiz com muito carinho, né? Chamei aqui alguns amigos para eles poderem participar do nosso canal, trazendo informações de 17 das 19 equipes. Botafogo, quem vai falar vai ser eu aqui no final do nosso conteúdo. Infelizmente não consegui informações do Cuiabá e do América Mineiro, mas das outras equipes vou trazer aqui um vídeo muito informativo sobre tudo que vai acontecer no Brasileirão de 2023. É um torneio que todo mundo sabe como que funciona, 38 rodadas, todo mundo contra todo mundo, uma partida em casa e outra partida fora. O campeonato começará amanhã e terminará no dia 3 de dezembro. É um torneio que neste ano, pela primeira vez, a CBF vai cumprir algo diferenciado, né? Que é ter paralisações nas datas FIFA. Isso quer dizer que quando a seleção brasileira jogar, nós não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. E quando você tiver um jogador convocado do seu time, aconteceu que, no dia seguinte já tem jogo. Não, você vai ter um prazo de 48 horas após a data desse jogo. Está sendo considerado por todos o mais difícil da história, porque todos os 12 grandes clubes estarão participando, além de equipes que vivem grandes momentos. Em relação à parte de transmissão, continuaremos com a Globo na TV aberta, na TV fechada Sport TV e o pay-per-view com todos os jogos, à exceção das partidas em que o Atlético Paranaense for mandante. Isso tanto para a TV fechada e também para o pay-per-view. Os jogos que o Furacão for mandante, Cazé TV irá transmitir de uma maneira de pay-per-view. Você vai entrar no canal do Casimiro no YouTube e vai ter que pagar uma taxa de R$ 1,99 para poder ver os jogos em que o Furacão for mandante. Então, se o Botafogo jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, se esse jogo não passar na Globo aberta, porque o Furacão tem contrato com a Globo, então ela pode passar os jogos da equipe paranaense em que ela for mandante, mas se não tiver transmissão da Globo, a única maneira de assistir a uma peleja do Furacão é através da Cazé TV. Os outros jogos, todos, vocês poderão acompanhar através do pay-per-view, Sport TV ou da Globo. Esse vídeo é bem simples e explicativo. Convidei amigos participantes de todas as equipes. Irei começar aqui pelo sul do Brasil, depois vou subindo e falando de todas as equipes que irão disputar o Campeonato Brasileiro. Abro o nosso vídeo falando da dupla Grenal. E meu amigo Luciano Coimbra vai falar um pouquinho de Internacional e Grêmio. O que esperar dessas duas equipes no Campeonato Brasileiro de 2023. Fala aí, Luciano. Seja bem-vindo novamente aqui no canal do TF. Fala, galera do canal do TF. Tudo jóia? Estamos de volta aqui para conversar com vocês a respeito de Grêmio e Internacional. E o que a gente pode esperar da dupla Grenal para esse Campeonato Brasileiro que se inicia no final de semana? Pois é. Eu vou começar pelo Grêmio, que é o time que subiu da segunda divisão no ano passado, que teve uma reformulação total no seu elenco, contratou inúmeras peças, inclusive Luiz Soares, que é um destaque de contratação a nível nacional e internacional, e um Grêmio que conquistou o título do Campeonato Gaúcho, mas ainda precisa de alguns ajustes no seu setor de meio campo para melhorar o rendimento do time dentro de campo. Os resultados até que são bons. O Grêmio tem resultados satisfatórios. Além de vencer o título do Campeonato Gaúcho, não perdeu o Clássico Grenal, venceu o Clássico Grenal que a gente teve na fase classificatória. Tem apenas uma derrota no Campeonato Gaúcho, foi a derrota no primeiro jogo da semifinal para o Ipiranga. Ou seja, os números do Grêmio são bons, mas o desempenho dentro de campo tem deixado a desejar por algumas vezes. O Grêmio ainda precisa de ajuste no setor de meio campo. O Renato ainda não conseguiu se acertar na questão do seu primeiro, segundo volante, de quem é que vai ser o meia de ligação quando o Cristaldo não tiver, se o Grêmio deve ou não jogar com os seus pontas abertos naquele esquema do 4-2-3-1 que normalmente o Renato gosta de usar, porque na melhor partida do Grêmio dentro dessa temporada, o Grêmio jogou num 4-4-2, com 3 volantes, um deles saindo um pouco mais, com um meia de armação, que é o Cristaldo, e 2 atacantes.
o Vina e o Luiz Soares. Então o Renato ainda está nesse dilema de acertar o setor de meio campo, acertar essas questões aí de como ele vai armar o Grêmio do meio para frente e buscar alguns ajustes no seu setor defensivo. Jeromel e Kahneman ainda não atuaram juntos, o Jeromel está lesionado, deve voltar agora para essas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. E nas laterais, o Grêmio com as suas contratações, Reinaldo fora, também em função de lesão, segue com o Diogo Barbosa, e o Fábio, que também foi a contratação para ser titular, acabou perdendo a posição para o João Pedro em função de lesão e em função daquilo que o João Pedro tem mostrado dentro de campo. Ajustes no setor defensivo, alguns ajustes e algumas colocações de peças nesse setor de meio campo para ver o que o Grêmio pode apresentar nesse Campeonato Brasileiro. Minha projeção para o Grêmio, meio de tabela, até a nona posição, oitava, nona posição, porque o Grêmio tem um elenco razoável, mas tem um time muito bom. Se tu conseguir montar 11 titulares, o Grêmio tem 11 titulares bem bons e consistentes para a temporada. Mas no momento em que precisa de alguma alteração, dá uma caída no rendimento. Pelo lado do Internacional, o Internacional que manteve o seu elenco do ano passado, vice-campeão brasileiro, mas o rendimento esse ano não é satisfatório. Acabou fora das finais do Campeonato Gaúcho, perdendo para o Caxias na semifinal, nos pênaltis. Não conseguiu vencer o Grêmio no Clássico Grenal. A torcida cobra melhor rendimento e melhor desempenho do time dentro de campo. E o Mano Menezes está com muita dificuldade para conseguir ajustar o time do Internacional. O time não consegue render, o time não consegue evoluir. O Mano Menezes não conseguiu achar ainda o substituto para o Gabriel, que para mim é a principal ausência do Internacional na temporada. E em cima disso ele sacrifica o Depena, porque o Depena precisa fazer função de segundo volante. Bota o Baralhas para fazer a função de primeiro homem, não sendo a função onde ele mais se destacou na temporada passada. Então quer dizer, o time do Internacional ainda precisa de ajuste para essa temporada. Não vem rendendo e não vem tendo bons resultados. Vide que nessa fase do Campeonato Gaúcho, tudo bem que acabou tendo só uma derrota, e a derrota foi pro Grêmio no Clássico Grenal, mas as duas partidas que teve empate contra o Caxias e acabar sendo eliminado nos pênaltis. Esse último jogo contra o CSA na Copa do Brasil, onde o desempenho do time também não foi bom, embora a vitória tenha vindo, deixa a torcida em estado de alerta e faz com que a torcida cobre melhorias para o desempenho do time para essa temporada. Como é que o Mano vai ajustar esse setor de meio campo, que para mim é por onde passam os maiores problemas do Internacional? Acho que só com a volta do Gabriel que ele consegue esse ajuste aí para a temporada. Beleza? Thiago, tamo junto, meu querido. Qualquer coisa é só chamar que a gente tá aqui para falar de Grêmio Internacional, beleza? Grande abraço. Valeu, Luciano. Muito obrigado, meu amigo. E para falar das equipes paranaenses, Coritiba e o Atlético Paranaense, eu chamo a minha amiga Monique Vilela. Fale aí, Monique, seja bem-vinda aqui ao canal do TF. Oi, galera, tudo bem por aí? Salve, Thiago. Vamos falar um pouquinho de Atlético Paranaense e Coritiba, a dupla curitibana para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, começando pelo Atlético, atual vice-campeão da Libertadores, vocês sabem muito bem, né? Teve um ano de 2022 aí até que surpreendente. E agora em 2023 tenta repetir este feito, em especial também dentro do Brasileirão. Foi no Brasileiro que o Atlético Paranaense conseguiu a vaga para a Libertadores de 2023. Está no grupo G da competição, então no Brasileiro de 2023 quer repetir essa boa disputa da competição. A meta é ficar ali sempre, né, dos 5 para cima, G5, G4, G3. Claro que vai ter muito trabalho pela frente, com Paulo Turra, que substitui Felipão, que se aposentou. E né, agora diretor técnico, comanda algumas ações ali, claro, mas o Turra é o comandante dessa equipe, que tem como grande destaque, não sabemos até quando, Vitor Roque, atacante de 18 anos, que, claro, em algum momento vai ser vendido, vai ser negociado, mas realmente é um jogador interessantíssimo para esse grupo, que ainda tem Pablo Terans, né? Que é um jogador também interessante no meio campo. Os pilares, Thiago Heleno e Fernandinho, é um Atlético com uma sustentação de elenco que vem há muito tempo, desde 2020 e 2021. Bom, e agora falando do Coritiba, um time que está tentando, né, se reestruturar, se reerguer nos últimos anos, né? Ano passado não conseguiu nem vaga na Sul-Americana, e sendo ao menos a meta é essa,
tentar uma vaga na Sul-Americana dentro do Campeonato Brasileiro. Antônio Oliveira é o técnico, português, que inclusive teve passagem pelo Atlético Paranaense, e tá tentando aí, né, com as peças como o Aleph Manga, que é uma das grandes aí sensações desse time do Coritiba, artilheiro, fazer a equipe render. William Farias no meio campo, volante experientíssimo, Gabriel na meta, também um goleiro de extrema experiência, Henrique, um dos zagueiros, também experiente. É uma mescla de experiência com jovialidade de alguns jogadores das categorias de base, algumas contratações, né, que de certa forma são ainda promessas, e é um Coritiba que vai tentar surpreender dentro do Campeonato Brasileiro. Valeu, gente, obrigada aí pelo espaço para falar um pouquinho de Atlético Paranaense e Coritiba. A gente tá sempre na correria aqui acompanhando os jogos. Tchau. Obrigado, Monique, mais uma vez por sua participação. Para falar dos times de São Paulo, eu chamei vários parceiros, vários amigos, e eles vão falando aqui na sequência. Chamei o Samir Carvalho para falar do Corinthians, o Vitor Gavirati para ele falar do Bragantino, o Caio Domingues para falar do São Paulo, o Bulara para falar do Palmeiras, o Noronha para falar do Santos. Então são esses amigos que vão falar das equipes de São Paulo, do estado de São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Sejam bem-vindos e o espaço é de vocês. Fala, gente, um abraço a todos vocês aqui do canal do TF. Tô passando para deixar a minha análise sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro. A expectativa do Corinthians, diretoria, treinador, comissão técnica e atletas, é claro que é sempre de títulos, mas o Corinthians não vive uma fase muito boa, né? Na gestão do William Monteiro Alves, o atual presidente do Corinthians, ainda não aconteceu nenhum título, né? Inclusive ele corre o risco de ser o presidente, né? Ficar marcado na história como presidente que não ganhou títulos desde 1987. Então a situação realmente é um pouco complicada aí na gestão do atual presidente corintiano, do William Monteiro Alves. Vai depender muito a participação do Corinthians no Brasileiro, não só no Brasileiro, mas também nas demais competições, como Libertadores, a Copa do Brasil. O Corinthians vive situação difícil para reverter um jogo contra o Remo, mas vai depender muito da janela de julho, quando reabre a janela para o futebol brasileiro lá de fora, e o Corinthians vai tentar trazer algum medalhão, algum jogador que chegue para atuar como titular. Enfim, o Corinthians fez consultas a Felipe Coutinho, abriu negociações com o Matheus Pereira. O Corinthians quer um atleta nesse nível, né, de performance, que venha chegar com status aí de super titular, porque realmente o elenco carece. Fernando Lázaro passa muito por ele também, um técnico inexperiente que pouco cobra os atletas. É uma situação muito complicada, vive o Corinthians na temporada e para esse Campeonato Brasileiro. Não acredito que seja um time que vai lutar para cair, não chega tanto, apesar da situação não ser tão boa assim como eu estou falando, mas para mim entra para disputar uma Libertadores da América inicialmente. Se engrenar com muitos reforços, ou 2 ou 3 grandes reforços em julho, dá para pensar em título, mas inicialmente, gente, é isso. O Corinthians entra para disputar uma vaga para a Copa Libertadores 2024. Valeu, forte abraço. Aqui é o Samir Carvalho, né, do canal Café do Setorista, sou colunista no UOL também. Você que quer saber tudo do Coringão, é só acessar o canal Café do Setorista. Um abraço para todos aí, valeu. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael do nosso Palestra, e o Palmeiras chega como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro de 2023 e pode conseguir algo que não acontece desde a década de 90, quando, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, venceu 93-94. Naquela ocasião, o Palmeiras também foi bicampeão estadual, como recentemente aconteceu contra o Água Santa, e o maior desafio do Abel Ferreira para conseguir este feito é conciliar a disputa do Campeonato Brasileiro, o longo Campeonato Brasileiro, com as disputas da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Ao meu ver, o Palmeiras hoje tem um elenco mais reduzido, apostando ainda mais nos jogadores de base em relação ao time do ano passado. Vale lembrar que no ano passado o Abel Ferreira acabou optando por times mistos na Copa do Brasil, muito na fase de grupos da Libertadores para priorizar o Campeonato Brasileiro. Isso fez total diferença na caminhada para que o Palmeiras conseguisse, depois de um início até um pouco cambaleante na competição, se estruturar e conseguir ser campeão com o menor número de derrotas nos pontos corridos. Foram apenas 3 delas, com uma campanha praticamente perfeita como visitante. Então o maior desafio do Abel Ferreira é conseguir conciliar novamente essa maratona de jogos para que o Palmeiras siga entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro e consiga este bicampeonato, que é algo
que não vem desde a década de 90, como eu mencionei, aconteceu na década de 70, 90 e agora este time do Abel Ferreira, que é insaciável por títulos, tem uma outra oportunidade de conquistar o Campeonato Brasileiro de maneira consecutiva, beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Fala TF, fala pessoal. O Red Bull Bragantino vem para a disputa do Brasileirão 2023 com uma equipe de características parecidas com as dos últimos anos. Um time de jovens promissores, aquele estilo de futebol agressivo, com a marcação alta, mas também uma equipe que oscila muito dentro de campo. Prova disso foram as eliminações precoces, no caso da Copa do Brasil, na segunda fase, onde a equipe foi eliminada pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul, e também a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe foi superada pelo Água Santa nos pênaltis, é verdade, mas numa partida, num confronto onde o Bragantino era apontado como favorito a levar a vaga para a decisão. Se a equipe tenta, na teoria, manter essa identidade, esse estilo de jogo pregado lá pelo grupo da Red Bull, dentro de campo a gente vê algumas mudanças de peças. Caso do Arthur, por exemplo, que era um atacante que vinha sendo destaque da equipe nos últimos anos, acabou deixando o time e foi pro Palmeiras. O zagueiro Léo Ortiz, que já foi convocado para a seleção brasileira, ele vem se recuperando de uma lesão no joelho, inclusive ainda não jogou em 2023, e o time, por sinal, sofreu com as lesões, com as contusões ao longo dessa temporada. Isso abriu espaço para alguns jovens da base, caso do Bruninho, um meio atacante que fez boas atuações no estadual, e também nas duas partidas de Copa do Brasil. O Bruninho, inclusive, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Além dos jovens, o time se reforçou também, a diretoria procurou reforçar a equipe para essa temporada, trouxe alguns jogadores mais experientes, como o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que já passou pelo Fortaleza, né? Estava no Fortaleza na última temporada, foi inclusive eleito o melhor lateral esquerdo do Paulistão deste ano. O Eduardo Sacha foi anunciado agora recentemente, às vésperas aí do Campeonato Brasileiro começar. O Sacha, atacante, que já passou por vários clubes do futebol brasileiro, estava no Atlético Mineiro, mas a equipe também ainda aposta em jovens promissores, né, nas promessas. Trouxe duas promessas, inclusive, do futebol sul-americano nessas últimas semanas, o caso do uruguaio Inácio La Quintana e do colombiano Henry Mosquera, dois atacantes que jogam pelos lados do campo. E com esse apanhado que a gente trouxe aqui, por conta desses fatores, como a chegada dos jovens, sejam eles das categorias de base, como também as promessas de outros clubes sul-americanos, esse processo de montagem do elenco do Bragantino com o treinador português Pedro Caixinha, que eu arrisco dizer que o Braga briga aí esse ano no meio da tabela, talvez por uma vaga na Sul-Americana, ainda mais com a dificuldade que o Brasileirão deve trazer esse ano, a chegada das grandes equipes que subiram da Série B. Então eu acredito que a gente não vai ter nenhuma surpresa de um Bragantino brigando lá em cima, de repente para tentar surpreender lá entre os clubes que chegam à Libertadores. Muito que bem, meu amigo TH, todos os amigos que acompanham o Botafogo e também agora o Campeonato Brasileiro. Eu sou Felipe Noronha, vou falar do Santos. Inclusive eu estou na rua, como talvez seja um pouco possível perceber, porque eu estou viajando de volta de Santos contra o Botafogo, mas de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Felizmente o Santos ganhou e dá até uma animada para a gente estrear no Campeonato Brasileiro nesse próximo final de semana. Mas é uma animada de leve, uma animada não tão empolgante assim, porque o Santos de fato entra como um candidato a lutar lá embaixo. Eu jamais vou falar candidato ao rebaixamento, porque bate na madeira, mas também porque eu acho que atrai realmente uma negatividade que eu não estou muito afim de passar, mas é inegável que está em crise, mesmo vindo de vitória na Copa do Brasil e até na Copa Sul-Americana, porque mais uma vez a passagem pelo Campeonato Paulista foi muito fraca, né? Terceiro ano seguido sendo eliminado na primeira fase, e o futebol mostrado desde a chegada de Odair Hellmann e também, assim, com todo respeito, desde a chegada da atual diretoria, não é dos mais fortes, né? Mas como estamos com o Odair nesse momento, a gente precisa falar do trabalho dele e do elenco. O trabalho dele não tem sido a coisa mais animadora, mas apesar de alguma falta de ideia tática, alguma falta de inteligência na hora de montar o time para algumas partidas em específico, como no jogo da eliminação no Paulista contra o Ituano, em que o Santos precisava só empatar e acabou perdendo de 3-0, é inegável que ele tenta algumas trocas, ele tenta mexer no time. E, para mim, o principal problema é o elenco. É claro que se você olhar nome a nome, Soteldo, Marcos Leonardo, atacante de seleção sub-20, o João Paulo, que segue sendo um grande goleiro, pode não parecer tão ruim. Mas a soma dos nomes que o Santos tem na atualidade parece que nunca funciona. Parece que quando se junta o elenco, por mais que alguns nomes individuais
tem um destaque, a soma do elenco não parece funcionar. Né? O Santos tem problemas sérios em todas as posições, tirando o gol, a não ser que você vá para o banco, porque o goleiro também é bem fraquinho. Mas defesa, todo mundo quer zagueiros novos. Né? Laterais, o Santos contratou o bonde do Água Santa, né, finalista do Paulista, inclusive contratando um lateral que joga nas duas, para ver se ele funciona em alguns lados. Volante tem um monte, o time continua com problemas defensivos. Meias, contratou 4 desde o começo do ano para ver se algum da liga. O Lucas Lima, claro, deve ser o titular. E mesmo no ataque, com a lesão do Soteldo, do Ângelo não explodindo como a gente esperava, muitos jogadores são testados dos lados e o Santos chega para esse brasileiro jogando com meias improvisados nas pontas para ver se alguém joga alguma coisa lá. Então o sistema não é muito claro e o sinal é de alerta para esse brasileiro. A gente entra com medo sim de lutar lá embaixo. Qualquer coisa acima, sei lá, um 13º, eu diria que eu assinaria agora se me dessem o contrato. Então a realidade do Santos é de lutar lá embaixo, mas eu espero honestamente que eu esteja bastante errado e por algum milagre divino o trabalho de Odair Hellmann comece a funcionar agora na nossa estreia contra o Grêmio e com todo respeito a vocês, até enfrentar o Botafogo, que eu honestamente não lembro quando mas a gente está com pressa que as coisas melhorem por aqui. Grande abraço. Fala galera do canal do Thiago, aqui quem fala é Caio Domingues, do Resenha Tricolor e também voz da torcida do São Paulo Futebol Clube. Acho que falar do meu São Paulo nessa temporada tá muito complicado. Acho que politicamente o São Paulo nunca teve tão desorganizado, a estrutura do São Paulo política tá muito complexa. O São Paulo vive uma bagunça geral administrativa, o São Paulo tá com um comando no departamento de futebol muito amador e o reflexo está dentro de campo, né? O Rogério já está 1 ano e meio no elenco, ainda não conseguiu dar um padrão técnico, a gente tem uma séria questão de relacionamento entre os jogadores e o técnico e o São Paulo não vem apresentando nada que nos deixe otimista para dizer que faremos um bom campeonato brasileiro. Infelizmente, com muita dor no coração, eu acho que o São Paulo vai brigar sim lá na parte de baixo. Se a gente olhar no papel, o São Paulo não tem um elenco ruim, o São Paulo trouxe muitos jogadores, mas tem muitos caras no departamento médico, só de cirurgia nós temos 4 nesse momento. Então, assim, com os desfalques, com a questão de relacionamento entre técnico e elenco, com a diretoria completamente perdida na administração do futebol, infelizmente eu acho que será um ano muito difícil para o São Paulo e que o São Paulo vai brigar lá na parte de baixo e sem muitas perspectivas de conseguir uma vaga na Libertadores. Se for numa Sul-Americana, eu diria que para esse ano tá de bom tamanho, infelizmente, dada a bagunça administrativa que hoje é o São Paulo. Um abraço a todos aí. Valeu, meus amigos, obrigado pelas participações de vocês. Para falar das equipes cariocas, vou chamar o Rei Kraus para falar do Flamengo, o Gabriel Amaral para falar do Fluminense e o Juninho para falar do Vasco da Gama. Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu quero saber o que vocês pensam e até onde podem chegar as suas equipes. Fala, TF, como é que é? Beleza? Tudo tranquilo? Então, cara, você pediu para eu gravar um vídeo falando sobre a expectativa do Brasileirão. Então, assim, a minha expectativa tá no retorno ou não do Jorge Jesus. Porque é o seguinte, se o Jorge Jesus não vier, vai colocar na mão da diretoria a possibilidade de trazer um novo técnico. E esse é um grande problema, trazer um novo técnico, visto que as nossas últimas experiências não foram lá muito boas. Tirando o Dorival, que ganhou, né, a Libertadores e a Copa do Brasil. O Vitor Pereira... Ai, meu Deus do céu. Enfim, o meu medo é o Jorge Jesus não vir e a diretoria trazer um novo Vitor Pereira da vida. Então, a minha expectativa, se o Jorge Jesus vir, é ótima, mas se a diretoria resolver pensar no novo nome, aí as minhas expectativas são bem baixas. É isso. Beijo pra você. Tamo junto. É nóis.
Fala galera do canal do TF, aqui é Gabriel Amaral, jornalista, tricolor, do canal Raiz Tricolor. Tô aqui pra falar do Fluminense Campeonato Brasileiro de 2023. O TF tá fazendo um guia aí bem legal e a expectativa ela é bem melhor do que das últimas vezes que eu apareci por aqui. O torcedor do Fluminense ele tem, ao longo de 2022 e 2023, é um trabalho em continuidade do Fernando Diniz, tem muitas certezas positivas para pouquíssimos momentos de dúvidas negativas. Ao longo do Campeonato Carioca, por exemplo, talvez o momento ali em que a gente mais teve dúvida, entrou numa espiral negativa, foi justamente na derrota para o Botafogo, mas muito mais ali naquela questão individual, por causa da questão do pênalti, que poderia ter mudado o jogo e Calegari desperdiça, e da derrota por Volta Redonda na sequência. Mas assim, momento de uma queda muito baixa, depois se refletiu em vitórias seguidas em clássicos. A gente venceu o Vasco, venceu o Flamengo 2 vezes e acabou conquistando o Campeonato Carioca, o 7-0 com Volta Redonda. Então assim, é um time que, eu já falava isso em 2022, e agora reforçado, eu afirmo isso com mais clareza. Entra no Brasileirão como um dos principais times candidatos a conquistar o título. É favorito? Eu acho que é favorito? Eu acho que ele não entra, porque pra mim só tem um time favorito hoje pra ser campeão, que é o Palmeiras. Esse time está na categoria favorito, mas o Fluminense está logo abaixo. E o Campeonato Brasileiro do ano passado, os jogos desse ano já também, já mostraram que o Fluminense compete com o Palmeiras. Tem competição, eu acho o Palmeiras melhor, até pelo Brasileirão a gente ter que falar de elenco, mas o Fluminense compete. E de repente num mole, num ano ruim, num ano que o Palmeiras caga pro Brasileirão, o Fluminense pode vir a conquistar. Mas eu acho que a expectativa realística é de um Fluminense que vai tentar assegurar a sua vaga direta na Libertadores do ano que vem. O time titular do Fluminense é muito bom, é muito acima da média, e o time reserva é um time de operários. Time base pro ano, Fábio goleiro, lateral direita muito provavelmente Samuel Xavier, na zaga com Nino e Manuel, e na lateral esquerda, Marcelo. Volante, André, e aí o Martinelli é o titular, mas quem vem jogando por ali agora é o Alexander, porque o Martinelli teve uma lesão muscular, então acredito que seja Alexander, André da seleção brasileira, Alexander da seleção sub-20. Ganso, John Arias, que é um jogador extraordinário, e ainda bem que ele é subvalorizado aí pelo cenário nacional, porque aí a gente não vende. Ganso, John Arias, Keno e Germancano, esse é o time do Fernando Diniz, que eu espero que fique até o final do Brasileirão no Fluminense e não vá para a seleção brasileira. Tamo junto, TF, um abraço, valeu. Fala TF, fala galera ligada aqui no canal do TF, vamos falar de Vasco da Gama e a expectativa, né, do Vasco e da torcida vascaína para esse campeonato brasileiro. Eu sou o Juninho do canal Machão da Gama e já peço aqui também a sua audiência lá. Se você não conhece o canal, depois digita aí Machão da Gama e dá aquela moralzinha também se inscrevendo lá. Bom, vamos lá. O que esperar do Vasco para esse Campeonato Brasileiro? O Vasco já estreia com 2 pedreiras, né? O Vasco pega o Atlético Mineiro no próximo sábado lá no Mineirão e depois o Vasco recebe o Palmeiras. Então assim, o Vasco já encara de cara 2 equipes que são favoritas aí ao título nacional. Eu acho que a expectativa do vascaíno nesse momento tá um pouquinho diferente, ou aliás, muito diferente do que era durante o Campeonato Carioca, podemos dizer. O Vasco fez um Campeonato Carioca onde ele conseguiu competir, né, de igual para igual com os seus rivais, ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo, perdeu pro Fluminense mais uma partida onde o Vasco dominou o jogo e acabou levando 2 gols ali em falhas individuais, mas depois, na semifinal do Campeonato Carioca em diante, a gente pode dizer que bateu um choque de realidade assim na torcida, né? O Vasco foi eliminado contra o Flamengo, nos 2 jogos ali da semifinal, e veio o duro golpe da eliminação na Copa do Brasil contra o ABC. Isso deixou assim, o torcedor bastante frustrado e também diminuiu bastante, né, a expectativa do vascaíno para esse Campeonato Brasileiro. De toda forma, o torcedor vascaíno está esperançoso, está empolgado, né, de ver o clube mais uma vez disputando a Série A. O Vasco ficou 2 anos, infelizmente, na Série B e agora está de volta. E acredito eu que o Vasco vai fazer um campeonato esse ano. O objetivo do Vasco tem que ser fazer um campeonato seguro. O Vasco tem que fertilizar o terreno ali, né? Não levar sustos. Fazer um campeonato tranquilo, um campeonato seguro, se manter longe, né, da zona do rebaixamento e, quem sabe, brigar por vagas ali nas competições sul-americanas. Eu vejo o Vasco hoje no bolo intermediário do campeonato, que acho que se você pegar ali do 7º ao 16º, tá todo mundo ali no mesmo nível, né? No Campeonato Brasileiro tem 4 ou 5 times que se destacam e de restante tá todo mundo ali no mesmo nível. Eu acho que o Vasco tá nesse bolo. Dá para fazer um campeonato tranquilo, honesto, mas se a coisa degringolar no meio do caminho,
pode acabar levando alguns sustos também. Acho que o Vasco, nesse momento, se assemelha um pouco com o Botafogo da última temporada, né? Vai ser um campeonato ali instável, mas que tem condição de fazer uma campanha segura e, quem sabe, até sonhar com uma vaga em competição sul-americana. Acho que é basicamente isso. O ponto positivo do Vasco, com toda certeza, é a defesa. O Vasco hoje tem uma defesa mais segura. O Léo tá jogando muito bem. O Capasso argentino, apesar de algumas falhas, parece que se encaixou bacana ali com o Léo. As laterais não estão assustando, né? Pelo contrário, estão deixando o torcedor esperançoso com o Piton e também com o Puma Rodrigues. Eu acho que o problema maior do Vasco é a armação e também o ataque. O Vasco é muito dependente do Pedro Raul e a bola às vezes não chega, né, no Pedro Raul. No mais, eu acho que é isso, né? Acho que a expectativa do torcedor vascaíno é por aí, do clube conseguir fazer um campeonato honesto e sem sustos. Tamo junto, TF. Um abração e saudações vascaínas. Agora eu vou ali para Minas Gerais. Infelizmente não consegui trazer uma pessoa para falar da equipe do América Mineiro, mas eu chamei 2 amigos para falarem do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Para falar do Galo, chamo meu amigo Beto Guerra. E para falar da Raposa, chamo meu parceiro Samuel Venâncio. Falem aí. Fala, meu amigo TF, tamo junto, Beto Guerra na área. Olha só, o que eu tô esperando do Atlético nesse Campeonato Brasileiro? Sinceramente, não muita coisa com relação a título, porque o Atlético enfraqueceu muito o seu elenco, na minha opinião, perdeu jogadores importantes, até trouxe alguns bons jogadores também, né, como Paulinho, Patrick, o Edenilson, que ainda não conseguiu jogar, enfim. Mas eu acho que o Atlético enfraqueceu o seu elenco e hoje tem um elenco muito curto. Pra você ver, o Atlético tem no ataque Paulinho e Hulk. Tem o Pavon ali também, que joga pelos lados, mas não tem reserva praticamente. O Vargas se lesionou. Então o Atlético tem um elenco curto no ataque, no meio-campo. Tem algumas boas opções, mas pra mim falta aquele cara mais cerebral, né? O pensador, realmente, o camisa 10. E aí o Atlético vem também de uma temporada onde foi campeão mineiro, mas porque sobra aqui em Minas. É o melhor time disparado. Não convenceu ainda o trabalho do Kudê. E o pior de tudo é o que aconteceu na coletiva após a derrota para o Libertad, onde o Kudê simplesmente reclamou, falou da falta de reforços, falou mal dos mecenas, enfim. Ele acabou permanecendo, né? Ele acabou ficando no Atlético após aí quase saiu, né? Se ele tivesse assinado uma cláusula lá que tirasse a multa, que é 26 milhões de reais, o Atlético provavelmente teria demitido o treinador. Só que ele acabou permanecendo, disse que ficou arrependido, que está feliz no Galo, só que o trabalho dele não deslanchou, não está bom nesse início, o desempenho, resultados ok, até porque a maioria dos jogos, Campeonato Mineiro, Venezuela, pegamos o Carabobo na primeira fase lá da Libertadores, aí os números são bons, mas o desempenho está muito abaixo, o elenco curto, e eu não consigo ver esse time brigando pelo título do Brasileirão. Uma vaga na Libertadores eu acho muito possível, mas brigar pelo título, pra mim, a chance é mínima. Tamo junto, um abraço, valeu, Thiago, valeu, tamo junto. Fala, meu amigo TF, estamos chegando aqui para falar do Cruzeiro e a expectativa, depois de 3 anos, o Cruzeiro voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, claro que longe daquilo ainda que o torcedor espera, voltando para brigar na parte de cima da tabela, todo mundo sabe que pelo elenco montado o Cruzeiro vai lutar pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo neste retorno, depois, como eu disse, de ficar fora 2020, 2021 e 2022. O Cruzeiro que tem alguns jogadores que jogaram um pouco ainda, tem a mudança do técnico, então será muita novidade, principalmente neste início de Campeonato Brasileiro. Já pega de cara o Corinthians, na Arena Corinthians, depois tem o Grêmio, o Red Bull Bragantino, enfim. Esse Campeonato Brasileiro também, com a volta dos grandes, não tem jogo fácil para ninguém. E o Cruzeiro sabe disso, mas vai com uma equipe modesta. O Cruzeiro hoje, eu diria que está entre as menores folhas da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá com o discurso de gastar o que tem e fez uma janela, a princípio, mais suave, vamos dizer assim, sem gastar muito. A principal contratação ainda não rendeu na temporada, que é o Wesley, que foi contratado junto ao Palmeiras, cerca aí de 15 milhões de reais. Foi um investimento maior da SAF, do Ronaldo Fenômeno aqui no Cruzeiro, e o Wesley ainda precisando dar o recado. Tem alguns jogadores que permaneceram da última Série B, mas foi uma reformulação completa, com mais de 20 saídas e quase 20 chegadas até o momento. Então, é um time novo,
é um time totalmente diferente em relação ao que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. E quem permaneceu não vem tendo um grande ano. Goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Lucas Oliveira, o volante Neto Moura. Dos que permaneceram da temporada passada, o principal destaque segue sendo o Bruno Rodrigues, que na minha opinião é o principal jogador do Cruzeiro na temporada de 2023, um atacante de velocidade pela beirada, muito bom jogador, olho nele. Se eu tivesse que apostar aí quem pode ser o principal destaque do Cruzeiro na Série A, eu diria que o Bruno Rodrigues tá aí como favorito. Aí o Cruzeiro trouxe Gilberto para ser o centroavante, muita expectativa também nesse jogador para comandar o ataque na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, meu amigo, é um time bem modesto, e com a promessa com o técnico português Pepa de dar a vida em todas as partidas para conseguir esse objetivo, que é a permanência na elite do futebol brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu, TF! Já estamos aqui na metade do nosso conteúdo, mas eu tenho uma dica pra vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Todo mundo falando do Campeonato Brasileiro, e na parceira do canal do TF, vocês têm ali uma possibilidade muito interessante. Aproveitem essas dicas e entrem na Estrela, façam o seu cadastro. O link tá lá na bios do meu Instagram. Vocês vão clicar e vão abrir para vocês poderem fazer o cadastro, e através disso, vocês podem colocar ali qual time que vocês acham que será o campeão brasileiro. É bom vocês aproveitarem agora, e ali as especulações, né, de possibilidades, elas estão ainda diferenciadas ali. De repente um time que não entra como favorito, de repente pode se tornar favorito, tá com mal nesse momento e pode ficar bom ali pra frente. De repente você aproveita agora essas falas dos meus amigos e pode se dar bem lá na Estrela. Se o cadastro ainda não foi feito, façam. Vou colocar aqui no primeiro comentário o link do meu Instagram. Vocês entrem no meu Instagram, aproveitem e sigam lá o canal do TF, e ali na bios tem o link da Estrela para vocês fazerem um cadastro e também palpitarem com muita força. Vamos continuar aqui falando de Campeonato Brasileiro, e agora eu vou para a região Centro-Oeste. Infelizmente não consegui um amigo para falar do Cuiabá, porém do Goiás. O Mário vai trazer muitas informações a respeito da equipe esmeraldina. Fala aí, Mário. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Canal TF. Quem fala é o Mário Ramos, do canal 33, canal de informações do Goiás. Tô passando aí para dar um pouco mais de informações relacionadas ao Goiás, né, para essa temporada de 2023. O Goiás vem da temporada razoavelmente boa até aqui, né, por mais que tenha desconfiança do torcedor em relação ao elenco, que realmente não é um elenco qualificado se tratando de Série A. Ainda tem muitas carências, né? Teve desgaste com o técnico Guto Ferreira, que ocasionou na sua demissão, mesmo depois do Goiás ter feito uma muito boa partida diante do Atlético, né, na final do Campeonato Estadual. Mas isso culminou com a perca do título, com a eliminação precoce da Copa do Brasil. Enfim, o Goiás inicia o Brasileirão sem treinador, né? Trouxe alguns reforços, né? Que foi o caso ali do Morelli, que chegou, inclusive já estreou na Sul-Americana. Mas a torcida sabe o quão limitado é o elenco do Goiás. Vai ser uma temporada difícil, a diretoria não tem intenção nesse momento de fazer grandes contratações, que a gente realmente precisa. Infelizmente, nós vamos ter que esperar aí o decorrer do campeonato para saber qual vai ser a real situação do Goiás. Ano passado a gente imaginava que o Goiás brigaria para não rebaixar e fez uma campanha muito até que surpreendente, porque o Goiás ele tem uma mudança de postura quando se fala em relação ao campeonato nacional. Então a gente está se apegando nisso, né? O que a gente tem de informação é que o Goiás não vai fazer grandes contratações agora e inicialmente vai com técnico interino também. Então o que a gente pode esperar do Goiás na temporada, mais uma vez, é aquela briga ali para permanecer na Série A. Qualquer coisa além disso vai ser uma grata surpresa para nós torcedores. Beleza? Valeu, tamo junto, grande abraço. É isso aí, valeu. E pra gente encerrar, vou lá para o Nordeste. Meus amigos, Matheus Barbaço para falar do Bahia e o Dudu Damasceno para falar um pouquinho sobre o Fortaleza. Falem aí. Fala, meu amigo Thiago Franklin, fala torcida do Botafogo, fala galera ligada no canal do TF, tudo beleza? Me chamo Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal
Sou mais Bahia e tô passando por aqui para poder falar um pouco sobre a expectativa do Bahia no Campeonato Brasileiro. A expectativa do torcedor tricolor para a disputa do Brasileirão nessa retomada do Esquadrão de Aço. Antes de qualquer coisa, o Bahia chega aí para poder disputar a Série A na primeira oportunidade que consegue bater e voltar na segunda divisão. E volta com o formato de sociedade anônima do futebol, com o City Futebol Group à frente das ações do futebol do Bahia. Por mais que o processo de closing ainda não tenha sido finalizado, já tem profissionais do City Futebol Group trabalhando no dia a dia do esquadrão. A expectativa é que a partir do próximo mês já tenhamos outros profissionais designados para poder desenvolver uma atividade com mais a cara do City Futebol Group do que foi desenvolvida até agora. Até agora temos um diretor de futebol, que é Cadu Santoro, que era scout do City Futebol Group na América Latina, né, sendo o responsável aí por dar as coordenadas diretamente do futebol. Mas ainda assim, o Bahia chega com o dedo do City, lá ele, como a gente costuma falar por aqui, para poder disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. E depois de um momento de grande oscilação, de uma eliminação vergonhosa na primeira fase na Copa do Nordeste, e de muitas dificuldades para poder encontrar um estilo de jogo que fizesse com que a equipe tivesse um padrão, um desenvolvimento, uma performance convincente para o torcedor. O Bahia está há pelo menos 5, 6 jogos aí, né? Em meio a esses jogos teve a conquista do título baiano de número 50 do Esquadrão de Aço, com um esquema de 3 zagueiros. O próprio Renato Paiva, o treinador português que passou pela base do Benfica, foi campeão equatoriano no Independente Del Valle, estava no Leão do México antes de vir para o Bahia, falou que o esquema é mais um 3-4-3 do que um 3-5-2. Mas o fato é que esse esquema deu o que o torcedor queria: solidez, consistência para a defesa, né, articulação no meio-campo, principalmente com a presença de Cauli, que talvez seja a principal peça tecnicamente do Bahia nesse Campeonato Brasileiro da Série A, que veio do Ludogorets, apesar de baiano de Porto Seguro, ele fez aí sua carreira praticamente toda na Europa, né, jogando aí muito tempo na Alemanha e depois na Bulgária, e né, o Bahia vem contando com a inspiração de Everaldo, já com 9 gols na temporada, e de Biel, que tem tido participação ativa aí nos gols do Bahia também nesse ano, né? Junto com o Cauli aí são os principais destaques desse time. Tem muita coisa para poder acontecer, muitos atletas que ainda vão ter seu potencial mais explorado, né, como foi o caso de Chaves, por exemplo, na ala esquerda, que veio no Independente Del Valle jogando no lateral, pouco rendeu, quando foi acionado como ala, conseguiu encontrar o seu futebol, conseguiu se desenvolver um pouco melhor, e a gente fica na expectativa para jogadores que chegaram aí no final da janela, como Tassiano, Ademir, Vitor Hugo, poderem contribuir aí para levar mais ainda no nível técnico do time. O torcedor do Bahia almeja um Campeonato Brasileiro da Série A tranquilo. O torcedor do Bahia quer ver um brasileiro da Série A tranquilo. E é isso que meio que o clube tem prometido, né? Tem sido o objetivo traçado, de certa forma. Não necessariamente brigar por uma vaga na Libertadores, mas não ter que ficar o campeonato todo se preocupando em não cair. É mais ou menos essa a ambição aí do time. E o torcedor, pelo que viu até aqui, mesmo com algumas dúvidas, mesmo com um momento de oscilação, de instabilidade, acredita que isso deve acontecer. Se pintar a oportunidade de buscar uma vaguinha na Liberta, vai ser maravilhoso, vai ser excelente. Mas não é o principal objetivo da instituição, tá? É mais ou menos isso, meu parceiro TF. Abraço pra você, valeu pelo convite. Abraço, rapaziada. Obrigado pelo carinho. Depois vai visitar lá o Sou Mais Bahia. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. Valeu! Fala TF, fala amigos, Dudu Damasceno do canal Bora Leão para falar um pouquinho do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro 2023. 5ª participação seguida do Leão na Série A, tentando quebrar uma maldição que tem entre nordestinos. O recorde na edição de pontos corridos, né, de 2003 para cá, de nordestinos são de 5 anos. Geralmente no 5º ano existe uma maldição que o Fortaleza tenta quebrar nessa temporada. O Leão, que jogou a fase preliminar da Libertadores, né, a pré-Libertadores, acabou caindo para o Cerro Porteño, joga Sul-Americana, foi pentacampeão cearense diante do maior rival, caiu na semifinal da Copa do Nordeste também para o maior rival e chega com expectativa de um campeonato tranquilo, de não ter que se preocupar tanto com o rebaixamento, ficar rodando ali o meio de tabela e quem sabe, né, se pintar um G8 novamente, se o time embalar, se a logística não atrapalhar, tentar beliscar novamente uma vaga em Libertadores, né? Em 2021, Fortaleza terminou na 4ª colocação, em 2022 na 8ª colocação, né? A logística é um dos principais pontos negativos do Leão, né? São muitas viagens, jogando Sul-Americana semana que vem, vai para a Argentina, depois tem jogo em Curitiba pela Copa do Brasil, em Belém, aí vai para Venezuela, assim, é loucura, né? Para quem está mais centralizado no Brasil,
em Rio e São Paulo sofre menos com isso, o Fortaleza sofre bastante, tá? Mas a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda chega estável, né? Eu acho que a palavra é essa, estabilidade, né? Marcelo Paes, Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza que investiu muito em contratações para essa temporada. Tem Juan Martín Lucero como seu artilheiro, são 12 gols e 6 assistências em 20 jogos, né? Um dos jogadores com maiores participações em gol da temporada, beleza? Que seja um campeonato brasileiro tranquilo pro Lion, tá? É o Lion, não tem jeito. Valeu, pessoal! Só posso agradecer todos vocês que participaram desse nosso vídeo aqui. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pelas participações. E o Botafogo, TF? Eu acredito que o Botafogo entra neste campeonato brasileiro, até mesmo pelo que não está jogando, como uma incógnita. Time para brigar por uma vaga direto na Libertadores o Botafogo tem. Mas infelizmente o futebol que nós estamos jogando não passa essa confiança. Se eu fosse cravar pela bola neste momento, dia 14 de abril, eu colocaria que o Botafogo briga hoje ali pela 8ª, 9ª, 10ª posição. Se for 8ª posição, talvez, se você tiver shows de vagas na Libertadores, você possa brigar. Mas nesse momento eu não vejo o Botafogo brigando por um G6. Esse time do Botafogo brigaria pelo G6, mas o futebol não é de G6. Se não melhorar, se continuar jogando esse futebol e é ali irregular, brigando pelo meio de tabela. É assim que eu vejo hoje o Botafogo, mas tem potencial para brigar por uma vaga entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro te dá 6 vagas para a Copa Libertadores da América, sendo 4 vagas de maneira direta e 2 para a pré-Libertadores. E as outras 6 vagas, do 7º ao 12º, para a Copa Sul-Americana. Porque às vezes são 8, 9 vagas no Campeonato Brasileiro. Porque se alguma equipe esteja na parte de cima da tabela do Brasileirão, for bem na Libertadores, na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Americana, essas vagas acabam sendo abertas dentro do Campeonato Brasileiro. Então é isso. O Campeonato Brasileiro começa amanhã, terminará em dezembro, serão 38 rodadas. Clubista como sou, torço que o Botafogo faça um grande campeonato nacional. Mas comentem aqui para vocês, quais são os times que vocês acham que vão brigar pelas 6 primeiras posições e quais são os times que vocês acham que podem cair nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Tamo juntos, obrigado, esse vídeo foi feito com muito carinho por vocês, então compartilhem em seus grupos WhatsApp pra galera saber ali o que tá acontecendo com as outras equipes. É bom ouvir especialistas dos outros. Valeu, tamo juntos, fogo neles e até a próxima. Fiquem com Deus.